Beleza. Vou colocar a musiquinha então. My Krishna is blue, the Tamil tree is blue. My Krishna is blue, the Tamil tree is blue. So I do love the Vamos fechar os Tamil olhos, tree. estar nos So conectarmos um I do pouquinho. love thee, my Tamil tree. And when I die, oh mother, do put me high on a branch of the Tamil tree, on a branch of the Tamil tree, where Krishna said, there I won't die, where Krishna said, there I won't die, on a branch of the Tamil tree, on a branch of the Tamil tree. My Krishna is blue, the Tamil tree is blue. My Krishna is blue, the Tamil tree is blue. So I do love the Tamil tree. So I do love thee, my Tamil tree. And when I die, oh mother, do put me high on a branch of the Tamil tree, on a branch of the Tamil tree, where Krishna said, there I would die, where Krishna said, there I would die, on a branch of the Tamil tree, on a branch of the Tamil tree. My Krishna is blue, the Tamil tree is blue. My Krishna is blue, the Tamil tree is blue. So I do love the Tamil tree. So I do love thee, my Tamil tree. And when I die, oh mother, do put me high on a branch of the Tamil tree, on a branch of the Tamil tree, where Krishna said, there I would die, where Krishna said, there I would die, on a branch of the Tamil tree, on a branch of the Tamil tree, on a branch of the Tamil tree. Bom, aos pouquinhos,
A gente pode, inspirando, ir abrindo os olhos. Essa música, Meu Krishna é Azul, né? Ela foi composta por Yogananda. Não sei se vocês conhecem Yogananda, mas a autobiografia de um yogi, que é o livro dele, enfim, entre vários outros, né? É a porta para a espiritualidade nesse viés mais oriental de muita gente, né? Então, muita gente da Nanda Marga, muita gente de outras tradições acabam entrando nessa via através da autobiografia de um yogi. Quem não leu, super recomendo para entender um pouquinho até onde chega a nossa capacidade mental, nossa capacidade de existência aqui nessa Terra, o tanto de coisa que é possível de realizar como um ser humano. Né? Foi a primeira vez que eu entendi, né, quando se fala em possibilidades infinitas, o que realmente significa isso, né? E ele compôs várias canções e ele falava que não são condições comuns essa, né? Ele compunha e elas vinham, né, não da sua mente intelectual, da sua mente criativa apenas, né? Mas ela vinha do alto. E ele cantava até que se acendesse, até que esse fogo, né, desse espírito se acendesse. Então, essa é a essência dessas músicas, né? Elas são muito profundas. O significado dessa música, né, Meu Krishna é azul e a árvore de tamal também é azul. Mãe, quando eu morrer, me coloque no alto de um galho dessa árvore de tamal. Eu quero morrer nessa árvore de tamal. Parece trágico, mas não é. O que é essa morte, né? Onde que Krishna senta, né? No nosso último chakra, no nosso Sahasrara chakra. Então, quando fala de morrer nesse galho alto da árvore de tamal, ele quer dizer não essa pequena morte, né? Mas a grande morte, Mahamrityu, que é também iluminação. É a morte do pequeno para que o grande reine, né? Então, na verdade, é o nosso destino, é o destino do yoga, é dessa união com essa consciência, dessa união com Krishna, né? Com essas grandes personalidades que foram a expressão perfeita dessa consciência, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas dessas grandes personalidades que vem guiando a humanidade, né? Mais de 7.000 anos. E é a Kamálika que vai começar e depois eu coloco a musiquinha lá para vocês, quiserem escutar de novo. E eu indico todos esses cantos cósmicos do Yogananda que são fascinantes. Namaskar, mais uma vez. Então, agora que a gente está gravando, quero só responder de novo a pergunta da Jana, que foi muito boa, e introduzindo a nossa conversa, que era a pergunta da Jana com a Josi, né, que vocês ontem no grupo discutiram. Eu achei linda a pergunta delas, eram perguntas espirituais, acho que vocês não chegaram a compartilhar no chat, mas vale a pena de a gente comentar aqui. O que para se iluminar, para, né, realizar esse progresso espiritual, a gente precisa ter uma vida monástica ou pode ser uma vida comum, né? E pessoal, né, como Shiva disse, eu vou falar de Shiva daqui a pouco, mas já antecipando, então, a gente só precisa ter corpo humano, tá? A gente só precisa ter corpo humano e vida humana, né? Quando eu digo assim, vida humana, eu quero dizer qualquer estilo, né, qualquer vida humana, mas é claro que para acelerar esse processo, a gente tem ferramentas, a gente tem conhecimentos, e é isso que a gente está fazendo aqui, buscando conhecer o que pode nos ajudar a gente parar de sofrer, né, a gente viver, entrar no fluxo da consciência cósmica, até um dia ela nos pegar, né, lá do alto da árvore de tamal, e a gente se iluminar, e a gente realmente virar bem-aventurança plena. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, uma apresentação. Depois a gente segue de Dixered e de Shivani, né? A gente vai fazendo, se intercalando as nossas conversas. Hoje a gente não tem a Didyananda Sadhana, então vocês vão ter que se conformar com a gente mesmo. Acho que eu coloco em apresentação, né? Fica grande aqui, fica melhor. Me digam se fica bom para vocês, tá? Quando conseguirem ver, me deem um okzinho aí na tela. Ok, tá aparecendo, né?
Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho, né, da história das ideias e dos ensinamentos, tá? A gente ontem viu muito, e na apostila também a gente tem muita história dos fatos, né? Dessa sequência de pensadores, essa sequência histórica de homens e mulheres, né? E como que eles foram descobrindo sobre o nosso funcionamento, né? E sobre o que nós verdadeiramente somos e como alcançar a consciência do que verdadeiramente somos e nos libertarmos dessa perspectiva limitada de que seríamos apenas essa mente com extrema limitação, né? Já que a gente pouco consegue acessar de níveis mais profundos, normalmente, numa vida normal desse corpo, né? Mas hoje, então, a gente vai pegar um pouquinho algumas ideias que foram fundamentais, porque essas ideias vão estar abrindo portinhas aqui para quem ainda não tinha refletido sobre elas, para o que a gente vai desenvolvendo também no decorrer do curso, tá? Mas, de qualquer forma, tudo que a gente vê aqui já é importante de ser colocado na prática, na vida, tá? Nosso curso, ele é um curso para a gente se transformar, né? Descobrindo quem a gente verdadeiramente é, ou podemos dizer, para a gente se autorrevelar, né? Eu não sei, Guria, se alguma de vocês pode compartilhar só o áudio de alguma música instrumental simples, alguma coisa assim de yoga, para a gente deixar de fundinho, né? Então, história das Vou tentar ideias. aqui. Tá, obrigada. História das ideias e ensinamentos do yoga. A gente vai começar então pelo princípio, né? Aqui, quais que são as etapas, né, dessa nossa história, resgatando, só para a gente visualizar de novo o que a Didi Sadhana trouxe ontem. Então, supostamente, pelo que a gente teve acesso até então, tudo começa ou ali nas tradições, na tradição védica ou na tradição tântrica, né? Que são esses dois tópicos, né? Ou a gente vai estar falando dos Vedas, né? Que é a tradição de dos povos arianos, dos povos brancos que vieram lá da Ásia Central, muito especialmente da Rússia, tá? E a gente vai falar especialmente dos Upanishads dentro dessa tradição. E tudo teria começado também, mais ou menos na mesma época, na Índia, com outro povo, o povo dravidiano, povo de pele escura, né, que teria então criado práticas especialmente meditativas, mas os asanas também, né? E a gente chama isso de Tantra, tá? Mas depois a Didi Shreya vai falar um pouquinho então do Krishna, né? Que ela já trouxe aí, puxando brasa para o assado dela, né? Falando do Krishna e do Bhagavad Gita. Confesso que o Krishna é meu grande amor, então ontem a gente quase brigou para ver quem ia falar do Krishna. Brincadeira, mas eu amo muito o Krishnazinho querido. Para quem tem filhos, gente, vocês encontram na internet, eu não sei, deve ter alguma tradução em inglês também, Little Krishna, né? Que tem a origem em inglês, mas deve ter alguma versão já traduzida. São videozinhos lindos com mensagens lindas. O Pequeno Krishna, procurem no YouTube, tá, gente? Em inglês tem. Depois, Patanjali's Yoga Sutras. Patanjali's Yoga Sutras, a gente vai referir, né, a existência deles agora, nesse momento, mas a gente vai falar mais no segundo módulo, tá? Porque lá a gente vai pegar os Yoga Sutras, já que ali temos uma sistematização ainda mais clara da filosofia do yoga, né? Astavakra, Didi Shivani vai trazer para nós, e aí depois a gente vai compartilhar todo mundo junto um pouquinho sobre Shri Shiranandamurti. Os mestres tântricos são aqui, né, considerados, então, Shiva, Krishna, Anandamurti, mas Patanjali também foi um tântrico, porque Tantra, na perspectiva de ser uma tecnologia, ele também praticou essa tecnologia, e ele resumiu essa tecnologia. Astavakra também, nesse sentido, foi um tântrico, mas os grandes propagadores, disseminadores e cabeças de movimento, né, do Tantra foram Shiva, Krishna e Anandamurti, tá bem? Então vamos começar pelos Vedas. Só lembrando então, né, povo ariano, né, vindos lá do norte da Ásia Central, possivelmente estão no norte da Rússia, mais ou menos 15 mil anos atrás, e eles, né, eu falo vindos da onde, mas indo para onde, né? Eles desceram mais ou menos nessa data e começaram a descer lá para a Índia, possivelmente fugidos do frio da Rússia, do norte da Rússia. A característica desse povo são os rituais, como a Didi Ananda Sadhana disse ontem, né? A diferença dos Vedas para o Tantra é isso, né? O Tantra. Desculpa, Kamálika. O pessoal está colocando aqui no chat se pode Ah, colocar em modo apresentação de slides
Para mim tá, que engraçado. Ah, tá. Peraí, Então, você tem que ir em apresentação de slides lá em cima e ativar uma paradinha. Vai lá. tá, eu coloco a apresentação de slides no PowerPoint e daí eu vou aqui em cima também, é isso? Isso, clica em apresentação de slides no menu, Tá, do lado de animações, do lado hum, esquerdo de revisão. e show aí, meeting. Aham. Opa, interrompi o show meeting. Eu acho, né? Eu não tenho aí você vai clicar revisão. só numa forma diferente de compartilhamento lá. Ahn, deixa eu ver, peraí. Eu não aparece para mim se não tem essa opção. Qual que foram as opções que tu falou? Vai ter, Compartilhamento, talvez, aqui em compartilhamento. Será que é, são no avançados? Não, vai colocar, é porque eu não tô vendo que você tá. Peraí, rapidão, não aparece para vocês como é que tá aqui para mim, né? Deixa eu não ver se tem uma outra aparece. opção. Deixa eu ver É, aqui. No menu superior, lá onde tem início. Vai Aí, configurar a apresentação de slides apresentada por uma pessoa janela. hum, é que para mim não aparece. Para mim só tem a opção de áudio, vídeo, participantes, chat. Aí o compartilhar, que quando eu clico só tem a opção ou um participante, múltiplos ou avançado. E nesse avançado também só pergunta de múltiplos. Aí pausar o compartilhamento, as anotações, controle remoto, seria isso? Hum, Não. É, Lid, é oi. ali em cima, no próprio slide mesmo, no PowerPoint. Está escrito início e inserir detalhes. É isso que a outra Didi estava dizendo. isso. É É no que menuzinho ali do PowerPoint. tá. Ali em cima diz início, né, no PowerPoint. Isso. Não. Peraí, gente, eu vou sair daqui porque para mim não tem isso. Para mim ele tá no modo grande. Ah, não, tira do modo grande. Ah, Ele já tá no isso, modo grande. Tá aqui no início do Isso. PowerPoint. Tá, e aí? Você vai em tá. apresentação de slides, à direita, à direita, à direita. Tá, não, aí Isso ok. aí. Tá, e agora? Isso. Configuração. Tá, Isso. e aí? E aí você vai apresentada por uma pessoa janela e clica. Ah, Aí, Aí, deu e, certo. aí. e Aí pode agora? colocar do começo. Já tá no começo. É, não, ali é a apresentação do começo, né? Tá. Isso aí. E agora aparece para Aí, vocês? Deu. Gente, aí, tá, maravilha. Então agora eu sigo normal, né? Tá. perfeito. Obrigada, me salvaram. Deixa eu só passar isso aqui para cima, então. Ok, então deixa eu passar aqui para vocês verem onde nós estávamos, tá? Então aqui está essa sequência que eu referi, tá? A ordem histórica. Então, os mestres, né? Shiva, Krishna e Anandamurti, ainda que Patanjali e Astavakra também foram tântricos, porque realizaram práticas espirituais, buscaram expandir a consciência, a mente. E aí aqui, então, os Vedas, né? Que é essa primeira tradição que a gente vai falar um pouquinho, vindos do norte, 15 mil anos, e a ênfase deles nos rituais, também oriundo dos Vedas a questão das castas, tá? Acaba, ainda que é uma tradição vigente na Índia. Quatro são os Vedas mais famosos: o Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. O Atharva Veda, na verdade, é só uma combinação de todos os hinos e cantos que vieram no Rig, Sama e Yajurveda, tá? Então, o Atharva Veda foi feito depois, tipo, vamos pegar tudo que tem de hino e música nesses outros Vedas e colocar junto? Então, muitos nem consideram o Atharva Veda um Veda realmente, né? Tá? E cada um desses Vedas, isso é o que nos importa, está dividido em duas partes. Aqui, ó. As duas partes dos Vedas. Um é chamado de parte do trabalho e outra é parte do conhecimento. Essa primeira parte é composta principalmente de hinos, instruções com relação aos rituais e cerimônias, regras de conduta. A segunda parte diz respeito ao conhecimento, conhecimento de Deus, né, ou dessa consciência suprema, o aspecto mais elevado da verdade religiosa, né, que nós chamamos então de Upanishads.
tá? Tô sentindo falta de musiquinha ainda, minhas companheiras. Se puderem botar uma musiquinha de fundo. É você que tem que pôr, Didi Ah, sou Camargo, eu? porque quando você fala, e se a gente está tocando Ah, música, vai interromper o áudio. Então, ai, se vem tudo do seu tá. computador, não interrompe. Tá, é que para mim não aparece a opção. Deixa, então, deixamos. Antes eu consegui, agora não aparece por causa do PowerPoint. Mas tá bem, tá ótimo, tá tudo bem. É só meu apego, desapego, desapego. Gente, então, os Upanishads são a parte que a gente realmente se aproveita, se apropria dos Vedas, tá? Nós no Tantra, especialmente. Nós temos, por exemplo, na Ananda Marga, a gente se vale de muitos mantras que vieram dessa parte dos Vedas que tem os hinos, as músicas, os rituais. Algumas coisas a gente utiliza, né? Porque ritual, né? Eles são importantes também, né? Por exemplo, o ritual de fecha os olhos, ouve uma musiquinha, fecha os olhos, se conecta, às vezes acende um incenso para quem gosta, liga uma velinha. Isso nos coloca num outro lugar. Então, não é de todo ruim os rituais. A questão é você acreditar que os rituais por si só são capazes de te transformar e te elevar a uma expansão mental, a uma transformação espiritual, tá? Então, o que nós consideramos mais precioso nessa tradição dos Vedas é a parte do conhecimento, né? A parte da filosofia, que inclusive vai falar de uma verdade que nós conseguimos confirmar, né? Ser a verdade, porque ela é igual ao que Shiva disse, é o igual ao que Krishna disse, né? É o igual se a gente buscar entender as metáforas de Jesus, é igual ao que Jesus disse, é igual ao que Buda disse, tá? Então a gente vai encontrar essas referências em todas as tradições espirituais sérias, né? E eu não conheço todas, mas com certeza as sérias vão estar falando da mesma coisa, ainda que de formas diferentes. Então vamos falar dos Upanishads. E eu quero trazer para vocês, então, é, essa sequência, né, de ensinamentos. Algumas, na verdade, algumas ideias dos Upanishads, tá? Então, alguns deles. A vida no mundo e no espírito não são incompatíveis, né? Que tem muito a ver com a pergunta que a gente estava respondendo ali no início, a pergunta da Josi e da Jaya, né? Não é porque a gente tem uma vida no mundo, com família, com trabalho, com filhos, com correria, né, com busca por estabilidade, segurança e conforto material, que a gente não pode ter a vida do espírito, tá? Essas coisas não são incompatíveis. E esse é um dos grandes dogmas de que seriam incompatíveis que Shri Shri Anandamurti veio para quebrar, né? Todos os mestres tântricos fizeram questão de ter uma vida no mundo para provar é possível, casaram, tiveram filhos, como ontem a gente também já comentou, trabalharam, como eu falei que foi a experiência de Shri Shri Anandamurti, né? Krishna era um príncipe, então ele tinha também bastante trabalho, né? Shiva tinha três esposas, vários filhos, então, né? Tudo isso não é incompatível com a vida espiritual, por mais que por muito tempo na nossa história humana tenha sido vendido que sim. E com qual objetivo que foi vendido que sim? Ao que a gente tem entendido, inclusive no próprio estudo da história, para controle de poder, né, gente? A gente sabe. Em todas as esferas do conhecimento humano, alguns acham que devem controlar, têm medo de serem tomados do seu poder e criam então dogmas, criam supostas verdades para controlar. Então, muitos criaram essa crença de que ou se você se dedica explicitamente e exclusivamente à espiritualidade, ou você não tem acesso aos conhecimentos e técnicas e não pode progredir espiritualmente. Assim, você mantém o controle daqueles ensinamentos, daquelas práticas, né? Então, o que que a gente pode tirar disso também? Qual que é o caminho, então? Agir no mundo espiritual, claro, mas também no mundo espiritual, já que ele faz parte, sem apego, né? Que era o que eu estava aqui tentando me desapegar da musiquinha de fundo, tá bom? Então, a ação sem apego é um caminho para Deus. A gente usa às vezes a expressão Deus porque é uma expressão que comunica para muitos aqui no Ocidente, mas a gente prefere a expressão consciência suprema. E aproveito para comentar de uma pergunta que foi feita lá no grupo de quem não está inscrito nem no autoconhecimento, nem na formação, né? Que foi feita a pergunta: é preciso acreditar em Deus de alguma forma para alcançar a plenitude no caminho do Tantra? Primeiro vamos falar o seguinte: você pode avançar espiritualmente sem acreditar em Deus, porque as técnicas são científicas e você vai se beneficiar dos asanas, você vai se beneficiar da meditação,
tá? Às vezes a gente se chama de ateu, acho que foi ateísmo, né, que foi a palavra que foi usada, mas os sentidos também são bons, importantes de serem esclarecidos. O que que é esse teu ateísmo? Acredita em nada, né? Por mais que a palavra tenha uma definição, mas às vezes a gente né, confunde. Não acredito em nada, não acredito nem no poder da natureza, não acredito nem na existência de uma sabedoria, ou só não acredito no Deus das religiões. O fato é que, se você não acredita em nada, você acredita apenas que é a matéria, são as células, são o cérebro, né? É a matéria, e não nada que esteja além da matéria, e nada do transcendente, alcançar a plenitude não é possível, tá? Eu vi que alguém respondeu sim, claro, com certeza. Não. Você chega em alguns níveis. Você trabalha com os asanas que vão te trazer inúmeros benefícios. E talvez isso já vai ser mais do que suficiente para a nossa vida. Você vai praticar meditação, isso vai trazer inúmeros benefícios. Mas em algum nível elevado, você precisa acreditar na existência de algo transcendente, porque é a devoção, é o amor pelo todo que vai se manifestar no amor por cada ser no seu dia a dia, especialmente que vai te ajudar a atingir os níveis mais elevados, tá? Então a gente pode não se preocupar com isso agora, não se preocupe. Não deixe de se beneficiar com o que você, considerando a crença ou a falta de crença no transcendente que você tenha. Mas se algum dia, com as práticas, talvez você vai, né, querer algo mais. E aí você pensa um pouquinho nisso. A gente vai estar sempre à disposição para conversar sobre isso, tá? Eu sempre tive muita dificuldade com esse conceito Deus, com a devoção. E as práticas, naturalmente, né, foram me abrindo, digamos assim, para esse sentimento diante do transcendente. E a filosofia, mais ainda, já que eu sou bem racional, eu pude entender que, é desse Deus que estão falando, isso é que é Deus, né? Então, às vezes é só, às vezes, uma brechinha aí dentro do que a gente já conhece sobre espiritualidade, sobre consciência suprema, sobre Deus, de uma forma geral, que pode estar representando a gente sentir-se ateu, tá? Então, assim, ó, é a ação sem apego, que é um caminho para essa consciência suprema. Eu agir no mundo sem esperar os resultados, que é o que tem no terceiro item ali, né? Sem esperar o resultado das ações. Eu ajo conforme eu sei que eu devo agir. Eu ajo conforme eu sei que é o correto, mas eu não espero o resultado, nem sorriso, nem agradecimento, nem muito menos pagamento, né, material, né? Às vezes a gente vai receber pagamento, mas eu estou dizendo, né, é o nosso trabalho. Mas a gente fazer o que tem que ser feito, sem esperar nada em troca, tá? E, inclusive, a renúncia do ego e não da vida significa eu ter a consciência lá no fundo que na realidade nem sou eu que estou fazendo. Essa colocar, né, assumir essa ideação antes das minhas ações é algo abstrato, é algo difícil, algo profundo, mas a gente trabalha na espiritualidade, no yoga, para alcançar esse nível de consciência, de perceber que eu, na verdade, enquanto ego, não faço nada. Quem faz através desse corpo, dessa mente, é a consciência suprema. E quanto mais em conexão direta com a consciência suprema eu estiver, mais fácil eu então apenas sou um canal e fluo na vida e sinto apenas ser um canal, tá? Então, o nosso caminho é de renunciar a essa autoria, né? E é difícil renunciar, gente, porque eu, por exemplo, o que que eu falei agora há pouco? A Didi Shreya que vai falar do Krishna. Eu gosto do Krishna. Eu gostaria de falar do Krishna. É sempre a gente estar pensando no eu. Eu agora estou falando dos Upanishads. Eu penso, eu identifico qualquer ação com esse serzinho, que hoje se chama Didi Kamalika, que nasceu em determinado momento, que agora se tornou monja. Mas, na verdade, a consciência suprema, conforme a gente vai estudando em níveis mais profundos do nosso curso, é ela que, como observadora, está gerenciando tudo. Só que às vezes a gente está com esse canal bloqueado, a gente não percebe, né? E às vezes a gente dificulta essa manifestação direta, né? A gente, inclusive, por termos livre-arbítrio, resistimos a ser esse canal, tá? Mas quanto mais a gente se trabalha, a gente se torna um canal, a vida se torna leve, a gente não carrega pesos, porque a gente está sentindo, ideando, a gente pode começar só ideando, mas cada vez a gente também vai sentir que não somos nós mesmos, não é o ego. Então a gente renuncia ao ego, a gente renuncia aos resultados, a gente não quer resultado nenhum, a gente faz o que tem que ser feito, tá? E aos poucos a gente também vai percebendo então que não somos nós, né? E que nós nem somos o corpo, nós nem somos o que nós sentimos, nós nem somos o que nós pensamos, nós não somos a mente, os sentidos, nós não somos o corpo, nós somos a consciência suprema, tá bom?
Então, o que que nós somos? Já que a gente negou um monte de coisa, e o que que nós devemos buscar reconhecer? Então, os Upanishads vão dizer, né? A nossa busca é a união, é conseguir se perceber como consciência e, além disso, perceber que nós, enquanto consciência unitária que ocupa um corpo e uma mente, nós, na verdade, somos mais do que uma unidade de consciência. Nós somos a consciência cósmica, nós somos a consciência infinita. Então, são duas etapas: perceber que não sou corpo, mente e sentimentos, emoções, que eu sou consciência. Lembra do sonho da Didi Shivani? Ela, né, deve ter trabalhado muito bem em outra vida, ela teve na experiência de um sonho, né, nem era um sonho, era uma projeção astral, que ela é consciência. Então, ela já veio, já chegou cedinho com essa consciência. Né? Eu tenho que trabalhar, volta e meia eu tô ali pegada no corpo, na mente. Ela já sabe, ela já percebeu, já teve esse insight, eu sou consciência, né? E aí, além de perceber isso, a gente tem que perceber, mas enquanto consciência eu sou infinita, eu não tenho limite, né? Tá bom? Então, isso é yoga também, né? O yoga é a união entre consciência individual e consciência cósmica, conforme a gente também vai trabalhar mais um pouco quando formos definir o yoga na perspectiva do Tantra. Tá? Então, é criar essa identidade, é perceber que há uma igualdade, uma identidade entre o eu interior, não mente, não emoções, mas o que está por trás da mente e das emoções, com esse Brahma, esse Deus, essa consciência externa, tá? Por isso, os Upanishads vão recomendar, mas eles não nos dizem muito bem como fazer, e nós temos técnicas para isso, porque eles recomendaram muito bem, de a gente meditar em Brahma, ou seja, em consciência suprema. Eu uso Brahma, porque é a expressão que nos Vedas se usa, né? Meditar em Deus, em Brahma, dia e noite. O que que significa isso, gente? A gente não consegue deixar a mente só na consciência suprema, a gente nem sabe como ela é, mas com as práticas espirituais, cada vez mais a gente tem técnicas que nos ajudem a, antes de estar, por exemplo, pensando aqui que eu estou dando uma aula para vocês, pensar que eu estou sendo um canal dessa consciência suprema, dando aula para outras manifestações dessa consciência suprema, reproduzindo um conhecimento que foi transmitido pela consciência suprema a partir de védicos, né, de homens e mulheres da tradição dos Vedas, tá? Então é tentar, e tem técnicas, então volto a dizer para isso, manter a mente em algo um pouquinho mais profundo, né? Não ver só a camada externa, a exteriorização dos seres, né? A manifestação física, mas ver esse mais profundo, tá bom? A gente então não se conhece, a gente não se conhece, a gente não conhece esse eu mais profundo, essa consciência suprema, a gente não acessa através do intelecto. O intelecto, que é o que a gente está fazendo agora, nos ajuda, mas são técnicas que nos ajudam a chegar lá. Por isso que, né, eu me tornei muito fã do Tantra, apesar de ele ter me derrubado, me tirado debaixo dos meus pés o que era mais precioso para mim, que era a minha capacidade de entendimento, o meu intelecto, mas ele me jogou na cara o porquê que às vezes eu não resolvia os problemas práticos da vida só com os meus estudos e minhas leituras de filosofia. Porque os problemas da vida estão num nível profundo que o intelecto não acessa. Quando a gente estudar as camadas da mente, vocês vão entender isso. Tem vários níveis da mente. A gente normalmente está nos níveis rasos. Onde está o intelecto? Onde está a racionalidade? Mas para chegar nesses níveis profundos, especialmente no nível de conhecer essa consciência cósmica infinita que somos, a gente precisa ir além do intelecto. Então, para conhecer, né, é aquela última referência ali que eu coloquei, direcionar a mente, concentrar e direcionar a mente para essa consciência suprema. Tem técnicas para isso. E, claro, praticar a ética espiritual, que a gente vai estudar os yamas e niyamas, os princípios éticos, procurar se auto-observar para desenvolver cada vez mais um coração e uma mente puros, tá bom? Autocontrole. Olha que interessante, eu vou ler esse trechinho. Eu não resisto a trazer trechinhos para ler, porque eu gosto muito. Imagina, são seres muito iluminados que escreveram coisas, então por que desperdiçar? Então eles dizem o seguinte, né? Com os inúmeros objetos do sentido, como os inúmeros objetos dos sentidos são meras emanações de Brahma, conhecê-los em si próprios não é suficiente. Como todas as ações dos homens representam apenas fases do processo universal da criação, a ação sozinha não é suficiente. Então, nem só conhecimento, nem só através da ação, sendo bondoso, fazendo bem para os outros. Isso é muito importante, buscar conhecer, buscar agir adequadamente no mundo, mas isso não é suficiente. O sábio, né, dizem aqui nos Upanishads, deve distinguir entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento está ligado às coisas, às ações e relações, porém a sabedoria está ligada apenas a Brahma.
E além de todas as coisas, ações e relações, este Brahma, né, ele permanece para sempre, imutável. Tornar-se uma coisa só com ele é que representa a única sabedoria. E um exemplo prático, pessoal, né? Conversando com a Dithivane, com a Dithyareia, às vezes a gente fala, nossa, a vida está meio corrida, está difícil de estudar filosofia, né? Às vezes a gente não consegue estar se atualizando nos milhares e milhares e milhares de textos, né? Que a gente pode ficar a vida inteira estudando e nunca concluir. Então a gente quer, né, estudar mais e mais. Mas, né, das nossas experiências, a gente compartilha muito, tá, mas eu até posso ficar sem estudar, mas não sem a meditação. Não sem a prática espiritual, porque realmente com a prática espiritual a gente vai acessando, né, insights, a gente vai inclusive conseguindo entender esses textos de uma forma que só com a leitura não, tá? Então existe um saber que nós já temos, já está dentro e que não estará acessível nem mesmo nos livros se a gente só se limitar a ler, tá? Então tem conhecimentos, como a gente costuma dizer no yoga, que você, né, por exemplo, uma prática meditativa profunda traz mais conhecimentos do que ler 100 livros, tá bom? E poderíamos dizer 1000 e poderíamos dizer 1 milhão, né? A meditação profunda. Bom, os Upanishads também vão dizer algo bem legal, né? Que a vida humana seria dividida em 4 estados, né? O de vigília, o sonho, o sono sem sonhos e ainda teria um quarto estado, que seria a visão superconsciente. Então, olha só, vigília, nós aqui, né? Estamos despertos, a pessoa no mundo, olhando para fora, consciente dos objetos externos. O sonho, eles chamaram de sonho, mas a gente está falando mais de quando a gente está lá dentro da mente, né? Quando a gente está lá desfrutando, como diz aqui no slide, das impressões sutis na mente, das ações que realizou no passado. Então, a gente está voltado para dentro, tá? A gente vai falar lá nas camadas da mente. O estado de vigília seria mais a mente consciente, quando a gente está mais reagindo aos fenômenos do mundo externo. Alguém me chama, eu como uma comida, eu observo uma paisagem, eu estou muito mais para fora, me relacionando com o mundo externo. O estado de sonho, eu estou mais para dentro, ou nas minhas memórias, ou nas minhas reflexões, nas minhas análises. Tá? O sono sem sonhos, né? Ele já é um estado bem elevado, quando a gente consegue acessar um estado de discernimento. Isso seria a nossa quarta camada da mente, lá na nossa tradição do Tantra, né? Nos koshas. Quando a gente já não está muito cedendo aos desejos e, portanto, o mundo externo já não me distrai tanto. Quando eu já não estou lá na mente desejando, ou sonhando, ou analisando, ou querendo resolver problemas, eu já encontrei um estado de discernimento, de ausência de ansiedade, de ausência de discórdia. Nesse lugar eu encontro grande bem-estar e paz. Tá? Por exemplo, a gente consegue chegar nesse estado com as técnicas de meditação, com as técnicas de asanas, sem acreditar em Deus, né? Aqui, satisfazendo aqui a pergunta, né, dos que se sentem ateus. Ir para além disso já é mais complicado, tá? Porque a gente precisa desenvolver esse amor pelo transcendente, né? Que a gente vai falar muito do porquê que precisa desse amor mais à frente, tá? E aí, então, o estado que eles consideram que é o último, né? Eles dividem, então, em 4 etapas, nós consideramos que são 5, que é a pura consciência unitária, a percepção do mundo a percepção de que do mundo e da própria multiplicidade do mundo foi eliminada. Não que a gente não vê mais o mundo, mas a gente percebe que o mundo é só uma camada superficial, porque o que existe mesmo, a verdade última, a verdade, né, real, extrema, absoluta, é de que tudo é a manifestação de uma consciência suprema que é pura bem-aventurança, que é puro amor. E o sentimento aí de paz é indefinível, né, é de uma paz suprema. Bom? E aí, quem alcança, então, Brahma, reina sobre si mesmo e está livre do medo. Por que que ontem a Didi Xerea falou da educação neo-humanista e nós acreditamos tanto no modelo de educação que trabalhe com técnicas, por exemplo, de yoga, como os asanas e meditação, né? Que trabalhe de uma forma, então, profunda a espiritualidade, de forma profunda e prática, né? Porque a gente quer ser bonzinho, gente, todo mundo quer ser bonzinho, mas a gente tem medos, a gente tem traumas. Então não adianta a gente querer ser bonzinho, a gente precisa de um caminho espiritual que nos diga como ser bonzinho, né? E o yoga tem muito isso, né? O que me encanta no yoga é isso, tá? Eu tenho que ser bonzinho, todo mundo diz isso. Mas como é que eu me torno bonzinha se eu tenho inveja daquela pessoa, tô louca para sacanear ela e quando eu não controlo, e sacaneei, falei mal dela, né? Bom, aí a gente desenvolve as práticas, né? As práticas que vão, então, controlar os pensamentos, né? Eu vou me tornar mestre das minhas palavras, mestre dos meus órgãos sensoriais, mestre
do meu intelecto, né? Porque, como diz, quem alcança Brahma, né? Ou pelo menos, até não precisa dizer quem já alcançou, mas conforme a gente se aproxima cada vez mais, a gente vai se libertando de todas essas questões, inclusive do medo, tá? E como praticar isso segundo os Upanishads? Eles não nos deram, né, nos Upanishads técnicas concretas, como a gente já sabe. A prática, as técnicas concretas vieram com a tradição tântrica, mas eles deram nortes muito legais para a gente tentar pensar como fazer isso. Bom, como? Ações corretas. E aí eles dizem, se você não consegue ainda estar conectado com a intuição para saber o que seria a ação correta a cada situação do seu dia a dia, estude, né? Por isso que o Vedanta é muito tradicional pelo estudo. Estuda as grandes almas, o que eles disseram de ensinamento, que é o que a gente também está fazendo muito nesse módulo agora, e faremos com certeza nos outros também. Mas, tipo, o que os Upanishads nos disseram, o que Shiva nos disse, o que Krishna nos disse, né? O que Shri Shiranamurti nos disse, né? Então, na dúvida, se você ainda não conseguiu se conectar e ser canal dessa consciência suprema para que a sua intuição e a sua condução da ação fluam mais automaticamente, estude para saber quais a orientação e o que Jesus disse, gente. Jesus disse tanta coisa linda para nos ajudar a sabermos como agir correto, né? Então, aí na sequência, exatamente, o estudo, né, o ensinamento das escrituras, isso inclusive é um princípio ético no yoga, que a gente vai falar de novo mais à frente. Um dos princípios éticos, para você ser ético no yoga, você tem que estudar as escrituras dos grandes homens e grandes seres, grandes mulheres, né, grandes seres humanos, tá? Buscar ser verdadeiro nas palavras, pensamentos e ações, então ter coerência. O que eu penso, eu falo, e o que eu falo, eu faço, tá? Às vezes é difícil, mas buscar ser coerente. Executar as tarefas diárias da vida com um coração alegre e mente desapegada. Ah, eu tenho que lavar a louça. Então tá, né? Que eu me sinta lavando a louça como se eu estivesse então dando um presente para o meu ser mais amado, para o ser mais amado. Se for o transcendente, você tem já uma conexão com o divino, né? Com o transcendente. Se for, pelo menos, enfim, a sua mãe, alguém que você está querendo ajudar, né? Seus filhos, que você quer deixar, por exemplo, a pia limpinha para alguém da sua família. Então, coração alegre e mente desapegada, né? Se alguém vai me reconhecer ou não por esse trabalho, não importa. De verdade, isso é difícil. Porque lá no fundinho a gente quer reconhecimento. Por quê? Porque a gente não se sente amado, a gente não acessou essa fonte de amor que está dentro de nós. Se eu não acessei a fonte de amor dentro de mim, eu quero que o amor venha de fora. É natural, a gente vai querer, a gente vai cobrar dos outros. Me dá amor, me elogia, me agradece, né? Então é difícil a gente realmente estar desapegado e não esperar resultados. Mas o trabalho espiritual é para a gente ter esse amor dentro, que aí a gente naturalmente desapega, não espera resultados, tá bom? Outra dica dos Upanishads: cumpra com o seu dever, hein? Né? O que é seu dever, você cumpre do início ao fim, né? Pratique austeridade, autoabnegação, se sacrifique pelos outros. Faça um pouquinho daquilo que você não faria pelo seu conforto, faça em nome de beneficiar os outros, para colocar também o seu ego no lugarzinho dele. Senão ele fica ali muito, né, só atendendo às próprias necessidades do seu umbigo ou do umbigo daqueles que eu amo, mas eu não faço sacrifício por quem está um pouco mais distante, né? Eu não sacrifico o meu conforto. Então é importante o sacrifício, né? Algo totalmente que grita para nós na cultura ocidental, né? A gente não quer se sacrificar, a gente não quer perder a liberdade, a gente não quer abrir mão do conforto. Mas nas tradições espirituais todos falam da importância do sacrifício, tá? Ele pode começar pequenininho, mas é importante. E reverencia a grandeza. Ao reverenciar a grandeza, né, pode ser aquela dica que também foi dada antes nos Upanishads, né? Mantenha a mente em conexão com esse grande. Se mantenha em gratidão quando acorda a isso que você não sabe que nome tem, que cara tem, mas que você considera que está para além da simples matéria. Se você acredita nisso, né? Se você não é um autêntico, digamos assim, ateu, que não acredita em nada além da matéria, tá? E quem pode alcançar então esse reino, né, e ficar livre do medo? Qualquer um, basta ter vontade. Todos os mestres dizem isso. E por que então a gente não alcança, já que a gente quer viver em paz? Porque na prática do nosso dia a dia a gente vai perceber que essa não é ainda a vontade prioritária. Porque você até já sabe o que é bom você comer para não ficar mal. Você já sabe que é importante meditar para elevar sua vibração. Você já sabe que é importante, né, enfim, ter pensamentos positivos, ter boas leituras, ver vídeos, filmes que te elevem. A gente já sabe tudo disso, mas o quanto a gente realmente prioriza isso? O quão grande é a minha vontade por me elevar a ponto de eu mudar os meus comportamentos, né? Não é bem assim. A gente não tem essa vontade tão grande ainda como a gente acha que a gente tem.
tá? E com estudar, que é o que a gente está fazendo aqui, nos ajuda a gente se convencer. Cara, na verdade, eu quero mais ser feliz do que aumentar de salário. Na verdade, aumentar de salário eu quero para ser feliz. Então, se elas estão dizendo aqui que para ser feliz o salário não é tão importante, a fonte está dentro, né? Aos poucos, o que eu quero dizer é que a gente vai tendo acesso à informação, tendo conhecimento, a gente vai conseguindo melhor direcionar a nossa vontade. Às vezes a gente não direciona direito, a gente não faz as escolhas, a gente não prioriza direito, porque a gente não tem o conhecimento, tá? E aí, né? Mais um trechinho, procurar Brahma, né? Se conectar com essa consciência suprema, adquirindo fé na palavra das Escrituras e na de vosso Guru. Sede devotado a Brahma, meditai sobre ele incessantemente. Não é pelo esforço, nem pela descendência, nem pela riqueza, e sim pela devoção a ele e pela indiferença para com o mundo que o homem atinge a imortalidade. Essa indiferença para com o mundo é meio contraditória, até depois vou conferir a tradução. Porque, né, a gente estava falando antes que não é a indiferença para com o mundo, na verdade, são totalmente conciliáveis, tá? A vida no mundo com a nossa vida espiritual. Eu acho que o sentido, né, acho não, tenho certeza, o sentido que traz aqui é a gente não priorizar as questões materiais como a gente normalmente faz, tá? Então, aqui ele dá algumas dicas, que era o que a gente estava falando nesse trechinho. Vamos falar de Shiva. Então, a gente vai falar um pouquinho de Shiva aqui e a gente vai falar mais no decorrer do curso inteiro, já que esse é um curso de Tantra e Shiva é o pai do Tantra, né? Então, o Shiva trouxe vários ensinamentos e várias contribuições, como a Didyananda Sadhana trouxe antes, e nós vamos seguir vendo. Então, ele é contemporâneo, né? O Tantra é contemporâneo. Diga, Natália, desculpa, fala. Eu tenho uma dúvida e uma curiosidade, assim. Eu estudei alguns textos que falam sobre Kali, né? Como uma referência também do Tantra. E aí eu já tinha essa dúvida. Pode explicar ou não? Sim, quando a gente ouve falar de Shiva, eu vou colocar aqui, ó, cadê? Aqui, esse aspecto, eu já vou trazer então agora. A gente usa a expressão Shiva, depois eu volto, tá, pessoal? Com três conceitos, Natália. O Shiva como uma divindade, né? Então, no hinduísmo, existe o mito de Shiva, e eu coloquei essa foto bem exatamente para a gente ter essa ideia da divindade. Então, ele teria quatro braços, um dos filhos dele é Ganesha, né? Então, a divindade Shiva não é o Shiva de que a gente está falando. No Tantra, a gente lembra, né? A gente é muito prático, a gente acredita que a autotransformação é do meu esforço. Ainda que a gente acredite na consciência suprema, a gente não acredita nos deuses do hinduísmo. Tantra não é hinduísmo, tá? Tantra não é hinduísmo e Tantra não é Vedas, ainda que a gente goste da filosofia dos Vedas, mas então a gente também é totalmente contra o sistema de castas. Então, o Tantra é algo que está bem diferenciado de muitas das tradições que nós achamos que são a mesma porque são da Índia, tá? A Índia tem o hinduísmo como religião, a Índia tem, né, recebeu os pais ali da tradição védica que vieram do norte, mas o Tantra então, a prática espiritual sem dogmas, sem crenças em divindades, ainda que acreditemos numa consciência suprema, em algo transcendente, tá? Então, a palavra Shiva, às vezes, é esse mito. E aí, esse mito que é associado também com Kali, né? Imagino que tu esteja falando da ideia de Kali do mito, né? A deusa Kali, né? Então, o deus Shiva, lá do hinduísmo, não são esses. Ótima pergunta. Façam essas perguntas. Pelo amor de Deus, porque a gente não sabe onde que a mente às vezes está indo, né? Às vezes a gente está falando, só depois vai vir um esclarecimento, ou às vezes nem vem um esclarecimento que vai ser importante para vocês, tá? Então depois eu volto aqui, mas só para dizer então que o Tantra teria surgido na Índia, dravidianos de pele negra, então mais ou menos 15 mil anos atrás. Shiva veio depois disso e ele sistematizou, mas não só sistematizou, ele desenvolveu, tá, gente? Ele criou um estilo de dança, né? Ele criou a dança, os mudras, a música, as notas musicais orientais foram criação de Shiva, a medicina ayurvédica, né, que ele acabou também trazendo contribuições. O casamento, né, a importância de os homens cuidarem dos seus filhos. Então, ele que diz, pessoal, se você quer praticar sexualidade e gerar crianças aí pelo mundo, você tem que assumir a paternidade, né? Então, ele deu uma puxada de orelha nos homens, né? E ele que disse aquilo que as meninas perguntaram antes,
que eu preciso, respondendo a Parvati, né? Lá nos Nigama e Agama, né? Quando ela perguntou o que precisa, Shiva, então, para a gente buscar o desenvolvimento espiritual? Precisa um corpo humano, tá? Por que um corpo humano? Porque ele que é capaz de. Porque ele é aquele que tem um corpo com a quantidade de glândulas suficiente e necessária para a gente atingir níveis sutis. Então, conforme a nossa mente, no decorrer da evolução, vai se sutilizando, o corpo que ela precisa ocupar precisa ser mais complexo. E nós temos uma mente tão complexa a ponto de nós precisarmos desse conjunto de glândulas endócrinas que nós temos hoje. Tá? Então, a gente, quando estudar lá o Brahma Chakra, a gente vai ver que a mente surge e à medida que a mente evolui, o corpo precisa evoluir para atender essa evolução da mente, tá? E a outro aspecto central aqui para falar de Tantra é 99% prática. A gente não acredita em rituais, a gente não acredita muito em hinos, ainda que a gente pratique isso boa parte das vezes, né, como parte para nos ajudar a nos conectarmos com o divino. Aline, fala, minha querida. É só uma dúvida que surgiu. Então, nessa perspectiva do Tantra, a gente utiliza muito Shiva, desse personagem histórico, que, né, nos guia para a consciência suprema. É isso? Isso, isso. A gente vai falar um pouquinho mais na sequência, mas a gente fala, quando a gente fala de Tantra, aqui a gente está falando como personagem histórico, tá? Débora, Namaskar. namaskar, Débora. Eu só quero tirar uma dúvida. Eu tiro dúvida agora ou deixo para o final? Pode falar, pode falar. Eu tenho dois pontos e voltando um pouquinho na sua apresentação. Tá, Quando a gente fala de renúncia aos resultados, né, que é o desapego, e vamos falar de aparigrava, né? Mas eu fico assim, meio na dúvida, porque não são os nossos resultados. Não é aquela transformação, aquela contribuição que a gente está levando para o mundo e para a nossa vida que traz esse sentido de continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? Então, assim, qual que é esse limite, né? Esse fino divisão. limite entre uma coisa e outra, né? Um Tá. é esse. Perfeito. Posso responder então, né? Tá. Por A gente gentileza. vai falar, a gente vai também falar mais, né, sobre vários desses aspectos no decorrer do nosso curso. E os primeiros módulos são cheios de perguntas porque está tudo vindo à tona. E a gente não tem como colocar tudo num módulo só, então a gente vai desenvolvendo, mas eu já vou te responder. Quando a gente fala em desapego do resultado, eu espero algo das minhas ações. Eu espero, por exemplo, quando eu faço um almoço para alguém, que a pessoa goste da comida que eu faça. Mas se ela não gostar, eu não me frustro, né? Quando eu me dedico ao meu trabalho para ser melhor, por exemplo, quando eu me dediquei preparando essa apresentação, estudando para vocês, eu espero que vocês gostem, vocês entendam. Mas se vocês não gostarem e saírem lá no grupo dizendo tava horrível a tua aula, Gide Camálica, meu Deus, eu não entendi nada, eu não me frustro. Eu devo buscar não me frustrar, devo buscar não me importar. E sabe por quê? E aí o que está por trás? Porque eu devo buscar lembrar que, no fundo, na real, não sou eu exatamente quem está fazendo. Eu devo buscar criar a ideação de que a consciência cósmica está fazendo, ela está, né, como auto-observadora gerenciando tudo para que tudo aconteça como tem que ser. Às vezes é importante que vocês não entendam nada, sabe-se lá por quê, né? Então, desapegar dos resultados é isso. Eu não sei exatamente o que é melhor. Eu acho que o melhor é alguém gostar da comida, mas às vezes o melhor é ela não gostar, para ela não comer de novo. Porque se ela comer de novo, ela vai passar mal, aquela comida não faz bem para ela. Então, assim, desapegar dos resultados. Eu faço o meu melhor, mas eu não me apego que o resultado vai ser o que eu quero. Eu desapego, né, de querer algo. Tudo bem. Mas assim, ó, É, vou usar então, já que você se colocou como exemplo, né, e a sua aula, eu vou usar isso como exemplo, tá? Se me permite, com licença. Por exemplo, você vem aqui, nos dá uma aula e ninguém gosta, ninguém entende, né? Isso também não seria importante analisar e perceber, né? Tipo, será que eu realmente preparei uma boa aula? Será que eu realmente dei uma boa aula? Entende?
Até que ponto a gente. Eu entendo, eu super concordo que a gente não tem que ficar fazendo as coisas no mundo para ter aprovação dos outros, né? Mas eu acho que é uma linha bem tênue entre aquilo que a gente precisa ignorar e aquilo que a gente precisa considerar para ser cada vez mais contribuição. Senão, a gente pode cair num espaço onde eu vou fazer as coisas de qualquer jeito e dane-se o resto do mundo, entende? Perfeito, Débora, perfeito. Ótimo tu trazer mais esse refinamento na tua pergunta. E a linha realmente é tênue, né? E eu vou te dizer que tem que acontece muito na vida espiritual, de a gente eu vejo, né, observo assim, vai desapegando, desapegando, daqui a pouco, eu fiz a minha parte, eu entreguei. E aí acaba não fazendo a autocrítica. Isso é ruim, né? Então, claro, a linha é tênue. Eu vou me esforçar. Se eu perceber que as pessoas não gostaram, eu devo analisar como que eu posso melhorar, né? Mas manter um estado interno de paz. Então, vamos tentar achar que a linha tênue é o meu estado interno. Internamente, eu fico em paz, ainda que ninguém gostou, mas isso não significa que eu não devo olhar para buscar entender se eu poderia ter feito melhor e buscar melhorar, né? Como professora que eu fui durante muitos anos e sigo, né, sendo, eu sempre penso, olha, o problema do não entendimento nunca está nos alunos, por exemplo. Né? Se alguém não entendeu, eu devo buscar como é que fazer com que aquela pessoa entenda, já que os outros não estão entendendo, ou quer dizer, já que os outros podem estar entendendo e ela não. Se uma não entendeu, ainda assim eu, como professor, devo me esforçar. Então, claro, sem dúvida, né? Excelente tu trazer isso. A gente está aqui para se aprimorar, para se qualificar. Mas eu devo buscar manter um estado interno de quem, ok, se frustraram, tá bem, tudo bem, eu não sou perfeito, eu não sou ideal, né? Deixa o ego ficar de boa, né? O ego que vai tender a ficar se frustrado de que não arrasou, né, como gostaria, mas buscar sim melhorar. Agora, o buscar melhorar, o ideal é que lá no início, quando eu estiver preparando a minha ação, por isso que a gente fala dos itens, né, de como alcançar a Brahma, uma delas é a ação correta. Então, eu já preparar a minha aula com o máximo do meu esforço, buscando pensar em todas as possíveis metodologias, né, em conexão com essa consciência cósmica, para que ela me mande a intuição e me ajude a eu fazer o meu melhor. Para que daí, no momento que vierem as críticas, eu posso e vou ainda analisar e refletir, mas será que alguma coisa faltou? Será que alguma coisa eu não percebi? Será que eu não fiz mais um esforço a mais que eu deveria ter feito? Mas eu conseguiria estar mais tranquilo ainda. Então, o item, né, que precede o não se importar com os resultados, que é agir corretamente, é muito importante também. Faça o seu melhor, né? Para não esperar os resultados. Mas ainda assim que os resultados, quando eles chegarem, não fique, né, simplesmente lavando as mãos e dizendo, isso não é problema meu, tá? Foi interessante tu trazer isso. Eu posso fazer um comentário? Eu gostei muito do comentário da Débora, e eu acho que eu vou enriquecer com uma perspectiva espiritual, essa questão do desapego das ações, que eu acho que é o que vai complementar a nossa reflexão. Quando a gente fala em todas as ações que nós fazemos, como a gente tem na nossa essência, o nosso Dharma, o objetivo da autorrealização espiritual, nesse ponto, as ações com relação a alcançar esse propósito, e aí entra essa questão do desapego, não identificar o ego com as ações, significa o quê? Que eu vejo assim, né? Todas as ações elas têm que ser voltadas ao servir, né? A esse elemento, tipo, é uma ação devocional ao servir aquilo que é a manifestação da consciência suprema no mundo, nas pessoas, nas coisas, né? Nos seres. Então, com essa visão espiritual de tudo, que a gente chama isso de, seria o quê? Uma visão, né, do Brahmacharya, a Débora comentou, né, do um outro princípio do Yama e Niyama, mas eu falo assim, do Brahmacharya, ali dentro também dos Yamas e Niyamas. Se você tem essa visão espiritual de tudo, as suas ações, elas vão ser sempre voltadas, claro, para o bem, né, ações com benevolências para o bem, que edificam. E aí, esse desapego seria, não que eu não vou me importar com o resultado, mas o que eu for fazer, o meu foco é oferecer isso como uma expressão do meu amor, sabe? É uma expressão do meu amor, né? Então, eu faço para o outro, pelo outro, e porque eu vejo no outro essa manifestação do que é a consciência cósmica divina.
Eu não sei se isso ajuda a complementar. Então, eu vejo desapego como uma visão mais espiritual devocional. Não para mim, não para mim apenas alcançar a minha própria iluminação, o meu autoconhecimento, né, o desapego ao meu ego, às ações, mas como uma expressão de amor incondicional. Você faz por amor ao próximo, né? E você faz o melhor que você pode fazer. Então, essa é uma visão espiritual que eu tenho do desapego das ações. Uhum. E, na verdade, isso ele entra como uma prática espiritual, tanto que na Nanda Marga a gente vai ver lá na frente uma segunda lição de meditação, tanto que isso está dentro, né, dos princípios éticos universais dos yamas e niyamas, como o Brahmacharya também. Então, é uma prática espiritual, e o desapego, ele acho que ele vem nessa conexão assim, né? Eu acho que a grande questão aí é ter a responsabilidade, né? Ter responsabilidade sobre suas ações e não ficar pensando em fazer as coisas, pensando no resultado. Tipo assim, ah, eu vou fazer isso aqui porque eu vou obter isso aqui, né? Mas sim fazer justamente esse estado de entrega. Aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido para mim, então eu faço com todo o meu coração, né? E se disso aí não rolar, tudo bem, a gente segue, né? E revê esses conceitos. Eu tenho outro ponto aqui, Débora, posso só adicionar uma coisinha bem rápida? por gentileza. Tá, é um exemplo um pouco extremo, mas me ajudou a entender, né? Que vem do cristianismo. É, tem um filósofo que chama Kierkegaard, do cristianismo, e ele fala sobre a diferença de dois comportamentos, né? Do herói e do cavaleiro da fé. O herói, ele é aquele que segue uma moral comum, né? Ou seja, uma moral popular que as pessoas entendem, né? Então, ele faz o que é correto de acordo com aquele contexto da sociedade e ele é venerado, né? Então, todo o sacrifício dele, ele recebe veneração, né? Ele traz algo, algum benefício também para aquele coletivo, né? O cavaleiro da fé, ele dá o exemplo de Abraão e Isaac, né? Abraão tendo que, recebendo essa ordem divina de assassinar o próprio, de sacrificar o próprio filho, né? E é claro que isso não é uma moral comum, né? É claro que aquilo não seria aceito. É claro que isso era a coisa mais difícil para Abraão fazer, né? Seu filho. E ainda assim, esse chamado, né? Essa ordem divina, ele precisava cumprir. Ele não sabia por quê, mas essa era a entrega total. A entrega total no sentido de falar, esse ato em que eu vou ser, de todas as formas, né, prejudicado pela moral comum, pelo meu próprio julgamento, pelo meu próprio desejo, eu perco tudo nesse ato, né? Tudo que esse eu pequeno poderia desejar, mas eu confio tanto nessa consciência suprema e nos resultados das ações que ela me manda fazer, que eu vou realizar esse ato. Ainda que eu seja, né, odiado pela minha esposa, ainda que eu seja ferido naquilo que eu mais amo, né? Ou seja, ele entende que existe uma consciência e que aquela ação vai ter resultados positivos para essa consciência, né? Então, é um pouco assim, né? Se a gente for trazer, sair do extremo, é claro que ele não precisa matar, né? Isaac era só, digamos, uma prova, né? Para a gente compreender a importância, às vezes, de realizar atos que a gente não compreende o porquê, mas a gente precisa fazer, né? E claro, né? A gente precisa seguir a racionalidade também e a moralidade comum, é importante, né? Mas existe atos de consciência, atos intuitivos, né? Que você às vezes é prejudicado, mas você precisa fazer. Você sacrifica o seu próprio ego para realizar aquilo, né? As pessoas podem te excluir da convivência por causa daquilo, mas se você vê racionalmente que é um ato dármico, que é um ato no sentido dharma, no sentido de que é para elevação coletiva, né? Você precisa realizar, né? A gente vai, depois, quando estiver falando um pouquinho de Krishna, a gente vai ver como Arjuna precisou guerrear, né, com a sua própria família para que o Dharma vencesse,
né? E então, às vezes a gente chega nesses dilemas, né? Em que a gente vai ser às vezes odiado, o mundo vai virar as costas para a gente, mas a gente tem que fazer o que é certo, né? Isso é o ato de entrega. O resultado da ação, que é o prestígio, que é o amor dos outros, que é o reconhecimento, que é o dinheiro, que é o que for, a gente não liga para esses resultados, que seriam os resultados das ações, aquilo que favorece o nosso ego, porque a gente tem algo maior para realizar, que às vezes nem a gente mesmo entende. E a gente precisa dessa revelação, como o Arjuna precisou, né, do que era Krishna, do que era esse ato, o que significava esse ato, né, de guerra, para que a gente possa fazer algo, né, fazer algo no sentido de trazer bem-estar coletivo, né? Então, é essa ideia do sacrifício também, né? Às vezes a gente vai precisar sacrificar o nosso ego em ações para trazer felicidade a essa consciência. Ou melhor, para que o mundo se torne mais consciente, né? Para que traga alguma elevação. Uhum. Gratidão. Eu tenho mais um outro ponto, quando a gente fala de sacrifício, né? É importante lembrar de ahimsa. Então, assim, até que ponto eu posso me sacrificar para que eu não esteja me violentando, né? Existe outra linha tênue aí também, né? Esse sacrifício tem que ser até aqui, a partir dali ele não pode ser mais. Então, por exemplo, né, quando a Didi Shreya cita essa história de Abrão, que eu acho particularmente absurda, tá? Isso é uma opinião minha. Se tem alguém aí que se afetua com essa história, tudo bem. Mas eu acredito assim que jamais a consciência suprema nos pediria para fazer algo que fira os princípios básicos de yamas e niyamas, né? E de ahimsa, inclusive. Então, acho que é importante lembrar disso e sempre considerar essas questões, né? É isso. Gratidão. Aqui a gente vai ter uma interpretação de ahimsa bem particular. Mas aí a gente chega lá. Quando existe injustiça coletiva, a luta anti-exploração não é considerado um ato de violência, né? Mas de autodefesa. E aí a gente chega na história do grande Mahabharata. Mas a sua pergunta é muito interessante e a gente, especialmente como mulher, tem muito que refletir no ato de sacrifício, né? A gente que já está sempre buscando servir, né? E, e é muito importante praticar total desinteresse na ação, né? Para que a gente não se frustre, não se fira sempre, né? Porque o reconhecimento raramente vem. Pessoal, ótimo, tá? A ideia é isso mesmo, a gente debatendo. Os temas vão ficando práticos, né? E a gente tem que trazer para nossa vida também. Eu quero comentar duas questõezinhas e um comentário lá. Eu observei os comentários no chat, mas e pegar esse gancho agora da Débora da questão da linha tênue de novo. Quase muitas são os momentos da nossa vida que a gente se depara com uma situação de não saber para que lado ir ou como interpretar, o que fazer, né? Porque tem essas linhas tênues às vezes, que por mais clareza que eu tenha do que é o bom, do que é o certo, às vezes eu digo, tá, mas nesse caso, nesse momento, o que é o bom, o que é o certo, né? Por isso que a prática espiritual, ela deve ser completa e munida de ferramentas que nos ajude a acessar a capacidade de discernimento, quarta camada da mente, né? Então, todo o caminho do yoga, para mim, gente, né? O yoga é perfeito, porque ele realmente diz o que a gente tem que fazer, né? Mas não só, diz como tem que chegar lá, o que que eu faço para chegar lá. Então, se assim muitas vezes eu me deparo com situações em que a linha é tênue e eu não estou sabendo identificar, está me faltando a conexão, o desenvolvimento dessa camada da mente. Eu não estou conseguindo ter a intuição, não conseguindo ter o discernimento, ter o devido desapego, né? A gente vai estudar isso com detalhes, como desenvolver essa camada da mente, inclusive, tá? E isso vai ao encontro também do que a Stephanie perguntou. Poxa, se o que importa é a vontade, é a vontade, né, que a gente tinha falado ali. Como é que eu desenvolvo essa vontade se eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo? Bom, vou dar um exemplo. Quando a gente trabalha asanas para o Anahata Chakra, a gente está trabalhando a capacidade de se esforçar, né? Que às vezes o que falta é o esforço para quebrar com um padrão. Eu tenho um padrão de dormir até tal hora e acordando nesse horário que eu já estou acostumada, eu consigo direitinho tomar um café e sair de casa, mas eu não consigo inserir mais nada, nem em asanas, nem meditação. Então eu preciso de um esforço para conseguir dormir mais cedo, acordar mais cedo e inserir isso. Então, a própria prática vai me dando aquilo que vai me ajudar a praticar,
Então, de início, eu tenho que. Vai ter que ser no choque que eu vou acordar mais cedo. Aí eu vou estar nesse acordar mais cedo fazendo, né, me dedicando um pouquinho para desenvolver habilidades que vão me fazer que daqui a pouco acordar mais cedo se tornou natural. Esses esforços já nem são mais esforços, né? Ou mesmo eu desenvolver a capacidade de me esforçar, tá? Então, a minha experiência foi: confia na prática, se dedique à prática que tudo vem, né? Todas essas habilidades vêm. Por isso que realmente a gente está falando do que tantas filosofias nos disseram que a gente precisa fazer, mas o próprio yoga por si só vai nos dando isso que a gente precisa fazer, tá? Mas é claro, é bom estudar para a gente estar ligado, para a gente estar convencido do que a gente precisa fazer, tá? Vamos avançar? É uma referência aqui de Anne Besant, que foi uma filósofa, né, da antroposofia, e ela vai dizer o seguinte, se referindo a Shiva, aos yogis de modo geral, ao Tantra. O yogi é o homem que, tendo adquirido o poder da vontade, olha aí, então ele adquiriu, né, com o seu próprio esforço, com suas próprias práticas, desenvolveu ainda mais essa capacidade, esse poder de vontade, sabe empregá-la para obter resultados previstos e desejados. Este conhecimento foi sempre chamado magia. É o nome da grande ciência de outrora. Os tantras contêm-na todo. O lado oculto no homem e na natureza, o meio de fazer descobertas, os princípios que permitem ao homem criar de novo, tudo isso encontra-se nos tantras, tá? Deixa eu só perguntar aqui, a gente já passou um pouquinho do horário que eu tinha organizado com as meninas. Dides, eu entraria agora para falar um pouco de Shiva, alguns ensinamentos deles. Sigo e a gente reorganiza um pouquinho, considerando a parte da tarde e a aula de terça, que a gente tem aula de terça de noite, ou deixo o Shiva para outro momento? O que que vocês acham? Didi Shed e Shivani? Você que decide, Kamálika. Se você quiser continuar com o Shiva, pode continuar. Não continuo, não continuo. Que daí faz alguém gancho depois com Krishna também, né? A gente precisa de um para o outro. Tá bom. Então, Shiva, esse conceito, ele, então, como eu disse, por muitos é visto só na perspectiva de um mito, não é como a gente trata Shiva, ou a gente trata como personagem histórico, que é o que a gente está tratando agora, mas em vários momentos da filosofia a gente vai usar essa expressão, essa palavra Shiva, para se referir à própria consciência suprema. Né? Por isso que e Krishna também, né? Esses nomes representariam a própria consciência suprema, o próprio Deus, tá? E num conceito também, não de uma divindade, mas como a própria consciência, esse transcendente, tá? Um livro referência, que é de Shri Shiranandamurti, que é de onde eu tirei alguns dos ensinamentos de Shiva, que eu vou comentar com vocês, é Namah Shivaya Shantaya, né? Saudações a Shiva, o tranquilo. Não, o Pacífico, o Pacífico. Tá? Então, olha só, Shiva compreendeu que as pessoas não querem felicidade, na verdade, as pessoas querem paz, né? E aí ele disse: sacrifícios e rituais não podem trazer paz, né? Não há ritual externo, nenhum ritual externo pode me trazer paz. A realização mais elevada do Dharma, né? Ou seja, de encontrar essa consciência suprema, encontrar a felicidade absoluta, é a canalização de todos os impulsos de ação em direção ao Ishta. Ishta é consciência suprema. A gente vai estudar melhor esse conceito mais à frente, tá? Para avançar em direção à verdade suprema, a gente deve avançar na direção da verdade suprema, mas sem negligenciar o mundo prático, que é o que a gente já sabe, tá? E aí, Shiva falou da raiva. Eu não vou ler, mas depois eu posso mandar esses trechinhos para vocês. Aqui ele descreve dos efeitos da raiva no nosso corpo. Quando a gente sente raiva, a gente perturba a mente, né? O processo do pensamento, as células nervosas, as fibras nervosas, o corpo inteiro começa a tremer. A gente conhece isso quando a gente sente muita raiva. O fluxo sanguíneo aumenta o funcionamento, né, do coração, que fica perturbado, né? Há uma tremenda deteriorização da saúde quando a gente sente raiva, e por isso a raiva levaria à morte prematura. E sabe o que que ele diz aqui? Ele vai dizer: quando a gente só sente raiva porque o que alguém fez ou disse para nós tocou em algo que eu já tenho dentro. Então, são as minhas tendências inatas, o que eu tenho é que acaba provocando a raiva. Então, na verdade, a raiva realmente é algo que só existe porque eu ainda tenho algo dentro de mim que eu poderia e posso curar, resolver,
tá? Então, a raiva pode até nascer da ação do outro, né? Supostamente, mas independente da ação do outro, se eu conseguir curar algumas tendências, né? Me purificar, né? Como a gente falou antes, falando dos Upanishads, purificar meu coração, purificar a minha mente. Não importa o que o outro faça, eu só vou dar risada, eu vou ter compaixão, eu vou entender que está no processo dele, está ali nas dores dele, e não vou sentir raiva, tá? Então, isso Shiva sobre a raiva. Shiva sobre a ganância, pessoal. Quando nós temos ganância espiritual, não tem nenhum problema. A ganância espiritual, ela é bem-vinda, né? Ou seja, eu querer mais desenvolvimento espiritual, é bem-vinda. A ganância psíquica, ela pode ser danosa. Em que sentido? Quando minha vontade por desenvolvimento de intelecto não estiver relacionada ao bem-estar do coletivo. Agora, se o meu desejo por conhecer mais está relacionado a descobrir algo que vai ajudar os outros a viverem melhor, também não tem problema nenhum, tá? Então, desejo, ganância espiritual e ganância intelectual, quando relacionado ao benefício do coletivo, não gera nenhum dano, não gera nenhum problema. O problema está quando a minha ganância, ela é ou de desenvolver intelecto para exclusivo benefício próprio, ou dos meus, da minha comunidade, do meu povo, da minha família, ou uma ganância física. E aqui vai dizer o seguinte: nesse portanto, seja no mundo material ou no mundo intelectual, né? Quando essa ganância intelectual está voltada apenas aos interesses privados, a tendência predominante que faz as pessoas de hoje, tanto individualmente, tanto coletivamente, se precipitarem sem controle é o instinto da ganância. Então, é a ganância física e a intelectual egoísta que faz a gente se precipitar sem controle, tá? A propensão à ganância, se não controlada pela racionalidade, pelo intelecto benevolente ou por práticas espirituais, levará também à morte prematura, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Não. O ego, né? O que seria então o ego? Aquela concepção de que eu fiz, eu aconteci, eu é que sou boazinha, ou eu é que sofri. O ego às vezes é vítima, ou às vezes o ego se sente superior. Não importa. Sempre que eu penso no ou meu, isso é meu, né? Essa perspectiva ela nos limita, tá? Então eu vou ler um pouquinho esse trechinho, porque ele é bem importante, tá? Então, vou ler alguns trechos, né? A causa raiz dessa doença, né, do exibicionismo, é a psicologia de inflar a própria personalidade, né? Seja porque eu me considero bom ou porque eu me considero vítima. Sempre é o eu no centro das histórias, no centro dos meus pensamentos, tá? Essa perspectiva do ego, né, de me ver como eu no centro, ela está baseada numa ignorância espiritual, que é a de que, na verdade, todas as ações nascem dessa consciência suprema, né, que é o que consta aí. Aqueles que esquecem, vou marcar para vocês onde eu estou lendo para vocês acompanhar. Aqueles aqui, né? Aqueles que esquecem essa verdade filosófica e consideram apenas o aspecto objetivo sofrem dessa que Shiva considerou a pior doença mental. Primeiro, eles pensam que, por serem tão grandiosos, não há necessidade de aprenderem nada com os outros. Segundo, atitude arrogante, né? Bane de suas mentes a psicologia humilde do aprendiz. Sabe qual é a consciência, a consequência desse ego, então? Aos poucos a gente vai achando que a gente não tem nada a aprender com os outros, né? Então, Shiva disse, Ahankaraha patanasyamulam, o orgulho precede a queda. Tá? E eu acho que esse tá quase no finalzinho. O esforço, a importância do esforço, que era o que a gente estava falando. Então, aqui Shiva disse: o sucesso em qualquer campo de atividade é impossível sem parishrama, que é o esforço, tá? A mentira, né? E aí, a referência aqui de Shiva é: o universo está imerso em Satya. Satya é a verdade absoluta. Portanto, os mentirosos, eles não acomodam as suas ondas vibracionais com a onda do universo.
e, portanto, para quem mente, a felicidade ela é inacessível, porque para quem esteve em alguma das palestras que eu dei, ou aos poucos a gente vai conversar, um determinado nível de felicidade está na concordância entre as ondas vibracionais. Se o universo inteiro vibra de uma forma de verdade absoluta, mentir necessariamente me coloca em descompasso com essa vibração. Então a felicidade não é acessível para quem mente. A desconfiança, né? Shiva disse, né? E Shri Shiranamurti, traduzindo os ensinamentos aqui de Shiva, vai dizer: quando a gente desconfia dos outros, né? Quando nós não temos intelecto suficiente, a gente vai aos poucos, inclusive, se sentir vaidoso de desconfiar dos outros. E a gente acaba dizendo o seguinte: essa pessoa com essa capacidade limitada de entendimento pensará e dirá publicamente que é melhor suspeitar dos outros primeiro e só depois remover gradualmente essas suspeitas, né? As suspeitas. Mas esse egoísmo, né? Ele traz também ele prejudica muito o nosso desenvolvimento. Esse egoísmo, não, essa desconfiança, né? Provoca então distorções no mundo dos pensamentos, tá? E um trechinho falando de Shiva com o transcendente, né? O mundo é um panorama de movimento infinito, uma vasta reunião de cores de arco-íris. Se ao vê-lo as pessoas pensam que realmente atingiram algo permanente ou se tornam intoxicadas com as cores, elas cometerão um grande erro. As pessoas são atraídas por porções minúsculas dessa terra e, abraçando-as, buscam o caminho da autogratificação. Mas muito antes de atingirem a satisfação, essas porções minúsculas, essa procissão de cores, desaparecem no nada, deixando-as em frustração e lamentação sem fim, como demônios cegos e sem cabeça. Esse não é um decreto de Deus, é a lei do universo. Então, quando a gente se distrai nessa vastidão de cores do universo externo, a gente perde de acessar a fonte, né, verdadeira da felicidade. E para finalizar isso, trazer para vocês os 3 estágios da vida que Shiva nos disse. Primeiro, pessoal, a gente se distrai com o mundo ao redor. E eu fico feliz, e a felicidade depende de eu ter boas companhias, de eu ter boa comida, de eu ter boa casa. Eu me divirto distraído no mundo externo, né? E nesse momento, o meu pensamento é: eu existo, somente eu existo. A vida, em determinado momento, né, vai nos puxar para a gente realizar que isso não é suficiente. Então, provas e tribulações obrigam as pessoas a ponderar profundamente. Nesse momento, eu sinto que o mundo externo, por mais colorido que seja, já não me satisfaz tanto. E eu começo a pedir por ajuda a algo que então eu considero fora do mundo externo. É quando eu desperto, talvez, para o transcendente. E aí eu peço, me conecto com isso, esse transcendente, dizendo: por favor, me proteja, salve-me. E eu começo a considerar, então, eu existo, mas você também existe. É o segundo estágio da nossa caminhada evolutiva. E em determinado momento, essa relação de esperança e realização, né? Só confiar que então existe algo que está me protegendo também falha, né? E eu quero criar uma relação mais conectada, mais íntima, né? Com esse transcendente. E aí, né, concentrado em toda a minha angústia mental, eu choro, reclamo e digo: ok, eu sei que você está aí, eu já sei que você existe, eu já peço ajuda para você, mas eu preciso de mais. Nesse terceiro estágio, eu quero mais, eu quero sentir mais essa sua proximidade, né? E aí eu realizo que essa consciência suprema, que a gente pode chamar de Paramapurusha, é a suprema faculdade, nada está fora dela, né? Então, essa suprema consciência, ela se aproxima, é como se a gente começasse, a partir desse nosso desespero, característico da terceira fase, sentir cada vez mais, né? Essa consciência suprema mostra o caminho reconfortante da iluminação. Normalmente, a gente chega no yoga, ou a gente se dedica ao yoga quando a gente chega nesse estágio, que a gente pensa: não, mas agora eu quero muito, né? No segundo também, no primeiro nem pensar, no primeiro a gente está só divertindo e curtindo a vida. E agora minha conclusão é: tu existes, ó Senhor, mas eu também existo, né? E estamos cada vez mais próximos. E o quarto estágio é quando então o mundo ao redor já não me distrai. Eu desfruto, eu vivo aqui, mas eu só estou no fluxo, porque eu estou sustentado por esse amor incondicional que está dentro de mim, né? Então, para concluir esse ensinamento de Shiva, entendermos que os obstáculos são a força
que nos ajuda a estabelecer na meta. Então, é da natureza da vida que a gente primeiro se distraia e se divirta. É importante, inclusive, senão a gente ia desde pequenininho já ser depressivo, né? E sofrer muito, o que infelizmente acontece muitas vezes. Então, eu me divirto um pouquinho, depois eu começo fico meio desesperada e descubro que tem uma ajuda, é ok, então tem uma ajuda. Depois eu penso, pá, mas eu preciso de mais intimidade, eu preciso buscar, e aí eu me esforço, até que então eu me conecto e sinto esse amor, sinto essa conexão, e isso é suficiente, né, para minha caminhada, né, para me manter na meta, nessa busca. Pessoal, eu tinha previsto mais algumas coisinhas de dinâmica para a gente conversar, mas vamos passar para a Didi Xereia, e aí depois a gente se distrai, conversa, relaxa um pouquinho, porque esses ensinamentos, né, também vão mexendo profundo dentro de nós, tá certo? Então, Sim. gratidão, Didi Xereia. Kamálika, tô aqui pensando. Talvez seja bom já pensar numa dinâmicazinha, tava pensando no pessoal levantar, Tá, pelo menos se esticar, né? E aí a gente pensa aqui, se a gente vai seguir com o Krishna, porque aí o Krishna vai ficar dividido, né, entre de manhã e tarde, para mim sem problema, ou se a gente faz algum outro conteúdo mais curtinho agora. tá. Conteúdo não Então, falta, tá, gente? vou sugerir de a gente se conectar com uma música e quem quiser dance. Pode ser, porque é uma música que vai falar disso tudo. Ela vai colocar em palavras muito doces, muito amorosas. Algumas já ouviram essa música, já conhecem e talvez até já ouviram comigo em alguma vivência. É, mas vou convidar para vocês se conectarem novamente, tá bom? Quem já conhece, quem já ouviu, e muitas pessoas não conhecem, tenho certeza também. Então preste atenção na mensagem. Cante junto, dance, realmente sugiro que se levantem conforme sentirem, tá? Vamos se entregar a esse momento, já que a gente sabe que Tantra é 99% prática, galera. Então vamos botar, né? Vamos viver, tá? Vamos viver, sair da teoria. Então, podem, se quiser, fechar os olhos. Começou outra agora. O caminho é no meio do peito. O caminho é amor. Renanaraná, o caminho é no meio do peito. Caminho é amor. A mente cala, o peito esquenta, só aqui existe o sentir todo, o sentir o amor apara arestas, aquelas que machucam, me faz ver os meus erros e não culpar os outros daquilo que eu fiz. Eu escolho o que eu quero ser. Eu abro o coração, confio e dissolvo o que é ruim. O infinito habita aqui dentro de mim.
Namaskar, Gigi Xereia com você. Espero que tenham gostado, relaxado, se conectado, vivido um pouquinho do que a gente está falando. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Sempre no silêncio, pessoal. Lembra de dar aquela meditadinha, voltar na respiração, preencher esse silêncio aí com esse sentimento de presença, né? Isso ajuda muito na concentração e a gente assimilar o conteúdo, né? A nossa percepção, a nossa capacidade de entendimento está muito ligada à nossa respiração, né? Então, quanto mais profundo a gente respira, mais a gente absorve o conhecimento também, né? Tem gente que é muito ansioso para aprender, né? Gente curiosa, gulosa de conhecimento, né? Que às vezes tem mais dificuldade, justamente pela ansiedade de saber, né? E então eu sou um pouquinho assim, e então eu sei como é bom, né? A gente retornar à respiração, tá mais calmo, sabendo que a gente vai assimilar, né, com essa presença. Bom, então eu vou falar um pouquinho, a gente vai passar a parte de Krishna para tarde, para a gente ter mais tempo, para não ficar cortado, né? A gente ficou com um tempinho mais curto. E falar um pouquinho da relação guru e discípulo, né? A gente sabe como essa ideia de guru, ela é muito estranha ainda para a gente aqui do Ocidente, né? Eu jamais imaginaria dedicar uma vida a um guru, mas o guru é Brahma, na verdade. O guru é essa consciência suprema. Mas a gente tem algumas figuras que são essa ponte, né? Que são esse barco que nos levam a essa realização dessa verdade suprema, dessa verdade absoluta, dessa consciência, né? E esses barquinhos, esses, essas máscaras, né? Joseph Campbell chama de máscaras de Deus, né? Eh, acabam sendo muito apreciados, né? Por nós que temos tantas dúvidas, né? Que temos tanto sofrimento psíquico em relação a não saber o que fazer, quando a gente acha alguém que nos guia. Então a gente acaba desenvolvendo um amor, uma confiança e uma relação muito próxima com esses guias, né? É, guru, né? O Sadhguru chama guru de GPS, né? Guru Positioning System, né? É aquele que nos mostra a direção, né? É o nosso GPS interno, aquele que nos conduz, que já passou pelo caminho de iluminação, que sabe, né? E que vem a essa terra para conduzir o coletivo, a humanidade, para para o retorno a esse caminho espiritual, né? É, então é realmente uma figura fantástica na vida daquele que busca a espiritualidade. Mas tem vários tipos de guru e tem vários tipos de discípulo. É, eu tinha falado, né, antes que tem muito essa ideia de que o caminho, esse caminho da salvação, esse caminho da espiritualidade é num fio da navalha, né? Ou seja, é muito difícil de caminhar sobre ele, né? E então é muito importante que tenha alguém que torne esse caminho mais largo, que torne esse caminho menos ameaçador. E, e o Sadhguru, né, aquele mestre perfeito, é aquele que nos guia. Quando é que ele aparece? Né? Quando a gente está preparado, quando a gente deseja ardentemente saber que está preparado para receber esses ensinamentos, né? A gente não precisa peregrinar para nenhum lugar, né? Para lugares sagrados, para encontrar mestres no Oriente. Quando a gente estiver pronto, de alguma forma ele vai aparecer, na nossa vida, né? A gente encontra quando chega o momento,
E quando chega o momento é quando há desejo, né? O desejo é muito importante no nosso caminho, né? No caminho budista se fala de ausência de desejo como o desejo sendo a causa do sofrimento. Mas a gente compreende que o desejo, ele tem várias formas, né? E ele tem várias direções. Pode ser denso e pode ser sutil. O desejo mais sutil que a gente tem é o de liberação. Mas antes dele vem o Dharma, o desejo de conhecer essa consciência, de se esforçar para atingir essa consciência, para chegar pertinho, pertinho de Deus ou dessa consciência. É quando a gente começa a nossa trajetória espiritual. Então, vem do desejo, né? É como se a gente tivesse o mesmo potinho de desejo, né? De capacidade de desejar. Agora, se a gente deseja várias coisas do mundo, né? Objetos, né? Qualquer coisa, pessoas, bens, fama, poder, dinheiro. Quer dizer que esse potinho de desejo se dispersa em várias direções. O que que sobra para a gente caminhar em direção a essa consciência? Muito pouco, né? Então, caminho espiritual é a gente pegar esse potinho de desejo e saber que a gente pode transformar ele em ouro, né? E ele se transforma em ouro quando a gente direciona esse desejo para a consciência. Quer dizer que a gente não vai agir com esse mundo, né? Quer dizer que a gente vai se distanciar, se alienar desse mundo em que os outros desejos nos encaminham? Jamais. Quer dizer que nessa hora, então, a gente vai agir apropriadamente com todo esse mundo manifesto. A gente vai tratar as coisas como elas realmente são e como elas merecem, né? Elas são a expressão dessa consciência, então o nosso tratamento e a nossa relação com elas é também de relação com essa consciência, né? Então, é apropriada, né? É baseada na virtude, né? É baseada na prática do bem, né? É baseada no amor e é baseada na luta, sempre, né? Tantra é luta, interna e externa. E a gente tem que trazer essa ideia subjetiva, que é onde o nosso coração vai, né? Essa ideia de perseguir essa consciência, a gente tem que trazer isso para o mundo objetivo, né? Que é como eu me relaciono com o mundo, sabendo que tudo é consciência. Ainda assim vai haver luta, vai haver conflito, né? E mas a gente sabe que o final, né? O nosso destino é comum e a gente lida sempre com uma família universal. Ou seja, não existe exclusão, não existe ruptura. Existe caminhar junto, mas sempre com atrito, fricção, né? Que é como a gente caminha internamente também em direção a mais consciência, com atrito e fricção, né? Porque tem desejos menores e desejos maiores, vontades pequenas que nos aprisionam e vontades grandes que nos libertam, né? Mas o desejo é muito a fonte disso. Tem uma história de eu creio que ele era discípulo de Ramakrishna, e ele fala, mestre, eu queria conhecer Deus. E aí Ramakrishna fala, tá bom, amanhã você vem comigo de manhã. E aí eles vão juntos para um lago, e Ramakrishna abruptamente segura a cabeça dele e coloca a cabeça dele debaixo d'água. E segura lá, um tempo. E quando ele tá desesperado já, Ramakrishna tira a cabeça dele de fora da água e ele fala: Mas, mestre, você quase me matou, mas por que isso? E Ramakrishna diz: Quando o seu desejo por Deus for o mesmo desejo que você tem pelo ar, então você vai ver Deus. Então, o desejo é super importante, né? E isso é parte também da nossa aproximação com aquele guia espiritual, né? Com o guia que chega até a gente, né? Tem um filósofo que fala que a gente tem um nível de verdade que a gente é capaz de suportar. Então, o nosso guru, aquele que nos liberta, também vai ser dessa categoria. Ele vai vir da forma como a gente deseja, né? Da forma como a gente é capaz de suportar, da forma como ele consegue trazer a gente para mais e mais consciência, progressivamente, vida após vida, né? Então, o guru tem um papel muito importante. Mas existem 3 categorias de guru e 3 categorias de discípulo. Vamos começar com o guru, que a gente está falando de guru, né? Tem uma comparação com um médico, né? Tem aquele médico que vai lá, te visita, vê que você está doente, sabe que precisa ser feito e fala: Ó, a causa da doença é essa,
você precisa tomar esse remédio e tchau. Tô indo, boa sorte. Essa é a primeira categoria de guru, né? Então, ele te aconselha, né? Ele vai trazer ensinamentos espirituais, ele tem o conhecimento e ele vai te passar. Mas aí você se vira, né? Se você vai querer tomar o remédio, se você vai se curar ou não, né? Tem uma segunda categoria de guru, um médico, né? A segunda categoria de médico nessa metáfora, ele chega e ele fala, ó, você tá doente? O remédio é esse. Ele vai insistir um pouquinho para você tomar, mas se você não tomar, ele vai te dar total liberdade. Ele vai falar, olha, a cura depende de você, viu? Tô aqui só pra, né, te aconselhar e te mostrar o caminho, mas você que trilhe. E tem a terceira categoria de guru. A terceira categoria de guru, ele sabe o que você tem, ele te receita o remédio. Se você achou o remédio amargo, se você não quer tomar o remédio, você vai ter que tomar. A cura vai vir, né? E ainda que seja forçada. Ou seja, aprende-se pelo amor, aprende-se pela dor. Com o guru tântrico é assim. Ele segura na sua mão, e se a pílula for amarga, ainda assim, se ela for te curar do sofrimento, de alguma forma aquilo vai vir a ti. E através daquela pílula amarga, você cresce, você se cura, né? Ele não te larga. Então falam, né? Quando ele segura, a gente segura na mão do guru e o guru segura na nossa. A gente pode soltar, mas ele não solta, né? Então, essa é a relação com o guru tântrico. A gente está muito seguro nessas mãos. Mas a gente tem nosso papel também, né? Nosso papel como discípulo. Se a gente quer surfar, digamos assim, nessa relação com o guru tântrico, a gente tem que pensar em que tipo de discípulo a gente é. A primeira categoria de discípulo são comparados com frascos colocados inversamente em um balde de água. O que que acontece, né, quando um pote é colocado assim na água, né? Imagina que a água está aqui, aí o pote é colocado assim, né? Então, o pote absorve ali toda aquela água, ele está embebido na água enquanto ele está na água, mas quando se retira esse pote, não tem mais nada ali. Ou seja, esse discípulo, quando se distancia do seu mestre, ele perde todo o conhecimento que ele adquiriu com o mestre, né? Ele só se torna sábio ao lado do mestre. Ele só cumpre o que tem que fazer quando ele está ao lado do mestre. Então, ele por si mesmo não é aquilo, né? Ele apenas se tingiu daquilo ao lado do mestre pela própria força de uma grande personalidade, de um magnetismo, né? A gente naturalmente é influenciado, é enfeitiçado, né? Por esse grande magnetismo dessas grandes personalidades. Na segunda categoria de discípulo, são como pessoas que escalam uma árvore de ameixa e pegam os frutos de seus ramos espinhosos. Infelizmente, se distraem tanto descendo da árvore que esquecem completamente das ameixas, que caem de seus bolsos e se rompem ao cair do chão. Eles são muito esforçados e aprendem muitas coisas com o mestre, mas por negligência não se preocupam em reter essas instruções e perdem o conhecimento conquistado com tanto esforço. Então, essa é a segunda categoria. Eles são esforçados, mas por negligência eles também se perdem do caminho. E a terceira categoria de discípulo são como frascos colocados na posição correta, né? A gente coloca um frasco de água nessa posição na água, né? Quando são colocados em um balde de água, há água ao redor deles, e quando retirados do balde, eles continuam cheios de água. Esses discípulos guardam cuidadosamente na caixa de joia de seus corações tudo que aprendem com o seu mestre, né? A gente aprende com os ensinamentos dos grandes mestres e com seu exemplo. Existem também três características de pessoas, né? E a gente pode relacionar isso muito com a relação com as missões que a gente recebe dos gurus, dos nossos mestres espirituais, com aquilo que a gente considera como dever, né? E a primeira categoria de pessoa são aquelas que não tomam nenhuma responsabilidade. Elas se consideram fracas, elas consideram que não vão conseguir vencer os obstáculos, né? Então elas não se consideram à altura de nenhum dever. Então elas não conseguem realizar nada para essa consciência, para a sua própria consciência, claro. Então elas não agem.
A segunda categoria de pessoas são aquelas que realizam alguma ação, mas quando surge obstáculo, elas desistem, né? E se refugiam, né? Novamente no seu mundo, sem realizar o que deveriam realizar. E a terceira categoria de pessoas são aquelas que se determinam a realizar algo e não importa quais obstáculos, elas seguem em frente e fazem o que tem que fazer, cumprem com o seu dever. Essa terceira categoria de pessoa, de discípulo, é a que vai mais desfrutar dos ensinamentos de um mestre tântrico, né? Porque os obstáculos sempre vêm. Quando a gente chegar em Krishna, a gente vai ver, entender as dificuldades que Krishna passou, que Karna passou, né? E todos os obstáculos que eles tiveram que enfrentar, focando nesse Atma, nessa grande alma. Sem isso, é impossível vencer esses desafios, né? Krishna fala que esse mundo de ilusão, né, esse Maya, que é poder da própria consciência, ele é insuperável. É possível superar apenas quando a gente se entrega a esse Atma, a essa consciência suprema, né? Então, nossos grandes desafios, eles são vencidos quando o nosso intelecto se torna axial, ou pinacular, ou mais elevado possível, né? E nosso intelecto mais elevado possível é quando ele se está completamente unidirecionado, tem uma direção só, né? E essa direção é a consciência, é o serviço à consciência, à nossa própria consciência. Lembrando que é um caminho não dual, é a nossa própria consciência, né? Quando a gente fala desses mestres, desses gurus, eles são a representação da nossa consciência suprema, que é comum, né? Não existe uma consciência suprema diferente para cada um, né? É uma consciência única. E quando a gente acessa a nossa própria consciência, a gente está acessando a mente desses grandes mestres, né? É, é um desafio se conectar sempre, né, com essa consciência, mas é o caminho da prática da meditação, né? Então, tudo que a gente passa a fazer, a gente sempre entrega. As menores e maiores ações a gente entrega, para que os resultados sejam para esse bem maior, né? Porque ela está sempre focada nesse bem maior, essa consciência. O dever dela e a razão de existir dessa consciência é trazer bem-estar a todos. Então, quando a gente realiza o desejo dela, naturalmente a gente realiza o desejo de bem-estar para todos, o seu desejo de bem-estar para todos. Então, isso é o não viver só para si, né? Mas viver por esse grande Atma, né? E que Shiva e Krishna representam muito, né? Eles são dessa época em que a devoção, Krishna especialmente, né? Em que a devoção surge, quando, através desses sentimentos sutis de amor por essa consciência, é possível alcançar o estado mais elevado dessa encarnação humana. Então é nessa época que está Jesus, que está Buda, né? Nessa época a gente pode chegar através do amor, né, desse sentimento que demora a surgir um pouco no ser humano, né, né, há 7.000 anos atrás, na época de Shiva, ainda era muito primitivo, né, então muito ligado a sentimentos animais. E com os anos, né, milhares de anos, vai surgindo sentimentos mais e mais sutis, que nos ajudam a se aproximar dessa consciência através de outras vias. No passado, muito através do sacrifício, né? Então, aqueles ascetas, né? Aquelas práticas de autossacrifício, de fome, de que a gente vê nos grandes yogis, né? Essa época passou, né? E depois a gente tem uma época de Jnana Yogi, né? Desses grandes mestres da ciência intuitiva, né? Que ouviam os sons dos chakras, que, né, sentiam as camadas da mente, que criaram todo o yoga baseado nesse conhecimento intuitivo, né? E depois a gente tem Bhakti Yoga, esse yoga da devoção, né? Que através da atração, né? É possível focar a mente nessa consciência e atingir essa consciência. E agora a gente chega nessa época de Karma Yoga, né? Do yoga da ação. É necessário agir, 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 fazer algo, né? Para que o coletivo todo possa também realizar esse direito de nascimento, que é a sua aproximação da consciência.
Então, como faltam 2 minutinhos, à tarde a gente segue com o Krishna e agora a gente pode ir para o almoço. Vamos tocar um kirtanzinho, talvez vamos ver onde está a Didi Shivani. Eu Ela posso pediu para eu começar. cantar. Opa! Ótimo. Aradhana tá aí, maravilha! Melhor impossível. Namaskar, gente, bom dia. Cumprimentar Namaskar. vocês que estão encarando o frio, sentadinhas aí, né? Assimilando esse conteúdo. É preciso estar em boas, excelentes mãos para a gente não arredar e as Didis prendem a nossa atenção. Eu não estou o tempo inteiro com vocês, mas cada vez que eu chego, eu fico fascinada pelo conteúdo. Elas estão segurando vocês pelas mãos e vocês também estão de parabéns, né, por estarem nesse esforço aí. Não é fácil ficar sentadinho ouvindo. Então, eu vou convidar vocês a ouvirem essa canção, exercitando um pouquinho a entrega. Foi falado bastante sobre a entrega nesse módulo, agora que eu estava ouvindo aqui com vocês. Então, vamos exercitar, respirar e, na exalação, entregar tudo aquilo que preciso, desconforto físico, cansaço mental, imaginar o seu guru, né, o seu mestre, quem é a sua entidade a quem você tem vínculo, se sente protegida e vai entregando tudo a ele, tá bom? Para ti, Senhor, todo meu amor eu dou para ti. Eu dou para ti, como destes a mim. Todo meu amor eu dou para ti, Senhor. O meu trabalho eu dou para ti, Senhor. Todo o meu trabalho eu dou para ti. Eu dou para ti, como destes a mim. Todo o meu trabalho eu dou para ti, Baba. Toda a minha vida eu dou para ti, Senhor. Toda a minha vida eu dou para ti. Eu dou para ti, como deste a mim. Toda a minha vida eu dou para ti, Baba. E a gente chama carinhosamente o nosso guru de Baba, o mais amado, a fonte de amor. E agora vamos dançar o Kirtan, se quiser, antes de meditar um pouquinho. Baba não quer valor, 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 Baba não quer valor.
Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Até as 2, então, pessoal. Super Namaskar, obrigada, Aradhana. Delícia te ouvir. Até. Antes de almoço, podemos só ficar um pouquinho em silêncio, cada uma no seu processo. Depois a gente almoça com a mente e o corpo bem serenos. Namaskar, gente.